Então nós vamos começar a nossa palavra nessa noite com o texto que está em Deuteronômio capítulo 30. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o homem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Aqui já está a promessa da nova aliança, onde Deus derramaria o seu amor no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos é dado, para que a gente pudesse cumprir a lei. Vamos lá. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que eu lhes dou hoje. Amém? Glória a Deus. Até o 19 lá. Vamos lá agora. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem. Olhe para as suas mãos e diga: obrigado, Senhor, porque minhas mãos são abençoadas e tudo que elas fizerem vai prosperar. Amém? E os filhos do seu ventre, põe a mão no teu ventre aí e diga: meu ventre é abençoado. As crias dos animais e as colheitas da sua terra. Naquela época a economia, a base era a agricultura. Diga: o meu negócio vai para frente. Meu emprego vai para frente. Meu salário vai para frente. E eu sou uma pessoa guiada por Deus em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos. Então, se o Senhor se alegra em você, Ele te torna próspero. Agora você precisa acreditar nisso. O que é ser próspero? Não é ter tudo, não te falta de nada. Amém? Em todas as áreas da vida. Na área, salvação envolve cura, envolve a vida eterna, salvação envolve prosperidade, salvação envolve alegria permanente, salvação envolve redenção, salvação envolve várias coisas. Amém? Glória a Deus. Como se alegrou com em seus antepassados. Como é que a Bíblia diz? Como é que a gente alegra a Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é recompensador dos que o buscam. Então, se você vai a Deus sem crer que Ele vai te recompensar, porque você vai a Deus sem fé. E a vida com Deus é uma vida de crer nas promessas que Ele fez para nós, em todas as áreas da nossa vida. Deus já abençoou você em tudo, em todas as coisas. Se você não está vivendo, se nós não estamos vivendo isso, é porque nós não estamos entendendo. E às vezes a gente quer ser comportado aos olhos de Deus, melhorar o comportamento, e não é falta de fé mesmo. E nós já vamos entender bem esse negócio, amém? Hoje você vai sair daqui, todos vão sair daqui com uma clareza em relação à fé, com uma clareza em relação a por que certas coisas não estão funcionando, amém? Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos, quais são os mandamentos de hoje? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, cumpre a lei. Nós vamos ler depois, está lá em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. Amém? E se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Vida ou morte é o que hoje estou lhes ordenando. O que hoje estou lhes ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Vamos lá, agora vamos do 12 em diante. Não é difícil, amar não é difícil. Amar não é nada difícil. Amar exige uma atitude de renúncia própria, de renúncia de coisas, para que eu possa chegar diante de um irmão e servi-lo. E não ver um irmão como um problema, e ver um irmão sim, com amor. Então o que ele está dizendo não é difícil. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para consegui-lo e vir a proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês podem obedecer. Agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8.
Isso aqui é da antiga aliança. Tem promessa. Toda promessa de Deus em Cristo, ela tem o sim e o amém, é para a glória de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 8. Você vai ver isso aqui se cumprindo na nova aliança. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Também diga com a boca. Diga o que eu falo. Me salva ou me condena? Pelas tuas palavras. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras será condenado. Então, o que acontece? A palavra está perto de você, não está longe. Porque você não pode dizer que não obedece a Deus porque não entendeu, porque a palavra está perto, está na tua boca e no teu coração. E Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós precisamos começar a entender que o que a gente fala produz morte ou vida. Produz bênção ou maldição. E está muita gente dentro da igreja vivendo de forma amaldiçoada. Por quê? Porque não entendeu. Porque não entendeu que todas as coisas se fazem por amor. Tudo. O que eu faço? O que eu posso fazer? Até a fé, a Bíblia diz assim, se eu tiver uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por quê? Porque a fé atua pelo amor. A fé verdadeira, a fé bíblica, a fé de Deus, que nós vamos estudar ela nessa noite, nós vamos ver como é que ela trabalha, como é que ela opera. Ela funciona e atua pelo amor. Sem amor, não adianta ter fé. Por quê? Porque ela vai ser inútil perante Deus. Ela vai ser útil para produzir coisas, mas ela não vai ser útil para você diante de Deus. Por quê? Porque Deus reduziu tudo ao amor. Todas as coisas, concentrou tudo. A Bíblia diz que Deus colocou tudo debaixo do pecado para exercer misericórdia com todos. E Jesus veio e tirou o pecado. Então agora não tem mais desculpa. Amém? Graças a Deus, né? Vamos lá agora, temos que ir até o 19 agora. Deuteronômio 30, estamos no 16, vamos lá. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que ame o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, quando a gente anda em amor, Deus dá vida e aumenta em número. Guarde seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Vamos lá, o 17. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois que atravessarem o Jordão. 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam vocês e seus filhos, sua descendência, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e apeguem-se firmemente a Ele. O Senhor é a sua vida e Ele dará muitos anos na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então tem longevidade por obedecer. Tudo que nós ouvirmos que for mandamento de Deus, vamos lá, vamos diretamente para Romanos capítulo 13, versículo 8. Novo Testamento. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então tudo que é mandamento que houver, já vai estar escrito aqui, está cumprido nisso. Amar o próximo. Quem é o próximo? É o próximo. Quando você chegar na manhã perto de alguém, esse é teu próximo. Quando alguém precisar de você, hoje quando você chegar em casa, é teu próximo. Quando você dormir, o teu próximo é teu cônjuge. Se você não tem um cônjuge, teu próximo é a primeira pessoa que você enxergar quando acordar amanhã. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ama seu próximo como a si mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Isso só é possível porque Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e amou todo mundo, amou até o fim. Amou até Judas até o fim. Amém? Judas era, presta atenção nisso. Ontem eu estava numa escola profética e Deus me deu uma palavra muito clara. Teve uma pessoa que perguntou, mas Judas tem salvação? Judas era uma pessoa intimamente ligada com dinheiro. Era o tesoureiro do grupo de Jesus, do grupo de apóstolos de Jesus. E Judas era ladrão. Quem ama dinheiro, tanto que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Quem ama dinheiro não ama Deus. E quem não ama Deus não é salvo. O mandamento é amar a Deus. Não tem salvação para Judas. Tanto que Judas tirou sua própria vida. A tua vida não pertence a ti, pertence a Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso é muito claro. Nós precisamos entender esses posicionamentos. Então, diga, o amor é o cumprimento da lei. Então presta atenção. Quando o teu coração se enche de amor, Provérbios 18, a Luísa tem lá para nós, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diga, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se a morte e a vida estão no poder da língua, faz assim, ó. Diga, eu tenho uma boca e uma língua. Aí está o segredo. Diga para você mesmo, diga, aí está o segredo. Provérbios, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o que acontece? Se Deus deu a morte e a vida, e Deus botou amor no teu coração, logicamente, as palavras que você profere vão denunciar o teu coração. E se você fala a palavra de morte, palavra de maldição, você cria, com a boca se faz convicção para salvação. Se tem o que está perdido na tua vida, pode ser recuperado pelas palavras que você profere. E eu vou mostrar hoje claramente na Bíblia Sagrada o que aconteceu, como que Deus criou o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre trevas, o Espírito de Deus parava sobre as águas e sobre as trevas na face do abismo. Não é isso que diz? Daí Deus usa a sua palavra, ele usa Jesus e diz, haja luz. O que ele fez? Falou, usou a sua palavra e começou a criar. E você é feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Então as palavras que você fala criam realidade. Quando você abençoa, você abençoa. Quando você amaldiçoa, você amaldiçoa. As palavras criam realidade. Sabe por que o Brasil está nessa situação e não saiu ainda? Porque a igreja, ao invés de abençoar o Brasil, está amaldiçoando. A igreja, ao invés de falar bem do Brasil, ao invés de falar da potencialidade, das coisas que vão acontecer no Brasil, fica falando mal o tempo inteiro. Por quê? Porque é mais fácil eu arrumar um companheiro para conversar e falar e amaldiçoar. É muito fácil. É muito simples. O pastor Luiz Hermínio tem pregado isso direto. O Brasil não está assim por outra coisa, senão por causa da igreja brasileira, que não se posicionou, que parou. Agora a igreja está tomando de novo uma posição, e você vai ver como o Brasil vai endireitar, e as coisas já estão ajeitadas, já estão arrumadas. Mas eu vou pedir, por favor, se você é uma ovelha minha, nunca mais fale na minha frente do Brasil. Nunca mais fale desse país na minha frente, mal desse país na minha frente. Não fale, porque esse lugar é a terra que Deus colocou você, que você nasceu nessa terra, e você tem a oportunidade de abençoar. Você não tem direito de amaldiçoar. Glória a Deus. Vai para a tua conta celestial. Cada vez que você fala mal, não fale mal dos governantes, abençoe os governantes. Porque a Bíblia fala claramente, quando a gente fala mal da autoridade, a consciência fica contaminada. Quando você desonra qualquer um que merece honra na Bíblia, quando você desonra, quando a gente desonra isso, a consciência fica contaminada e não existe adoração com consciência contaminada. Para nós adorarmos, Hebreus, você vai ler no Hebreus capítulo 7 até o versículo 12, você vai entender perfeitamente esse contexto. Para haver adoração, precisa ter consciência limpa. Glória a Deus. Então não fale mal do meu Brasil. Tá? Se você falar mal na minha frente do meu Brasil, eu vou te repreender publicamente. Não fale mal do meu país, não fale mal.
da nação que Deus nos colocou. Eis que te darei as nações por herança. Se nem a nossa nação, assim, como é que nós vamos querer a dos outros? Sobrou alguém? Amém? Glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado, diga, não fale mal do meu país. Você não tem direito de falar mal do teu país. Você gostaria que falasse mal dos teus filhos? Não, pois os filhos são herança no Senhor. E Deus diz, pede-me e te darei as nações por herança. Então pode falar mal da herança. Então se você, cada vez que você fala mal do teu país, você está dizendo que pode falar mal dos teus filhos, que é a mesma palavra para os dois. Diga ai, ai, ai. Glória a Deus. Diga, a vida e a morte estão no poder da língua. Eu não vou matar o Brasil. Eu vou abençoar o Brasil. Por quê? Porque se as autoridades forem bem... Você já notou que nem o presidente até hoje do Brasil foi o presidente dos teus sonhos? E que nos próximos 50 anos o presidente do Brasil não vai ser o presidente dos teus sonhos? Talvez nos próximos 100. Agora, se Deus estiver no controle, a igreja controlando, o presidente que estiver lá vai guiar com sabedoria essa nação. Amém? O Brasil não está precisando de um bom presidente, o Brasil está precisando de uma igreja que compreenda, que entenda e que governe. É engraçado que é pouco amém. Pouco amém, porque as pessoas acham, se soubesse o poder que tem, o poder da vida e da morte está na língua. Agora você vai entender algumas coisas nessa noite, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, se você continuar falando mal, é porque você não entendeu. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa ser salvo. O reino de Deus é um reino de salvos. Por quê? Porque o salvo quando Deus fala, ele não questiona. O salvo quando Deus fala, ele se obedece. Se Deus mandou amar, eu vou amar. Se Deus mandou eu dar minha vida, meu tempo, em favor de pessoas, eu vou fazer isso. Amém? Se Deus disse, dá dízimo, dá oferta, eu vou dizimar, eu vou ofertar, não vou questionar. Se Deus disse, vai... O que mais que Deus falou? Vamos, me ajude aqui. Oi? Perdoa, se Deus disse, perdoe. Por quê? Nós já vamos estudar o texto de Marcos capítulo 11, versículo 23, logo a seguir. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar lá, eu vou mostrar dois casos. Marcos capítulo 5, versículo... Não, primeiro, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Acho que a Luísa tem esse texto também lá. Hebreus 4, 14 a 16. É muito mais fácil a gente falar com amigos e se queixar um pro outro e fazer um clima de velório do que falar de coisas boas, que edificam. Eu tenho dito, quanto tempo a gente fala com um amigo da palavra de Deus, ó, o que Deus falou comigo hoje. Sabe por que a gente não fala daquilo que Deus falou hoje? Porque não tem falado com Deus. Não é verdade? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não participei? Não viu falar do negócio? Se sai uma fofoca, deu um acidente, todo mundo, viu? Acidente, todo mundo, cada um quer contar o melhor que sabe daquele acidente, porque daí parece que vai se orgulhar. Mas por que você não conta uma coisa que Deus falou com você? Não liga lá para o irmão, Deus falou comigo isso, o que você acha? Essa palavra aqui, Deus está falando isso comigo nessa palavra. Isso é uma igreja avivada, uma igreja que muda o Brasil, é assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa... O que diz lá? Se confessares com a boca que Jesus é Senhor. Então, a pessoa está com câncer, Jesus é Senhor. O câncer não, sai câncer, Jesus é Senhor. Então, sobre todas as coisas, sobre cura, Jesus é Senhor. Por quê? Porque Jesus trouxe cura. A doença é consequência do pecado. Jesus veio e restaurou todas as coisas. Então, tem cura, tem saúde, tem amor, tem prosperidade.
tem alegria, tem verdade. Amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então vale. Ele vale. Lá no céu, ele fica intercedendo por você. E cada vez que você proclama uma palavra de acordo com a palavra de Deus, Jesus vela para cumprir essa palavra. E cada vez que você pede para o Pai, ele não precisa pedir para o Pai. Você pode pedir direto para o Pai quando você é filho ou filha. Jesus, eu falei isso semana passada, em João capítulo 15 e 16. Ele disse, não digo que vou pedir por vocês, mas peça ao Pai no meu nome. E vai ser feito. Pai, em nome de Jesus, manifeste a tua glória, abre o meu coração, revela o teu amor para mim. É que só você lembra de pedir para Deus uma coisa. Não é verdade? Ó Senhor, o carro novo. Ó Senhor, a casa nova. E Deus dá. E Deus dá. É só amar. É só amar que Deus dá. Pronto. Tá assim, ó. Tá cheio de gente estudando o seu comportamento. Ah, hoje não me comportei diante de Deus. Não recebi porque não me comportei bem. Não recebeu porque não tem fé. Só por isso. Não recebeu porque não tem fé. Que atua pelo amor. Então, se não tem amor, não tem fé que atua por amor. Amém? Não tem a fé de Jesus. Só esse lado aqui está falando de amém. Glória a Deus. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Agora você vai ver Jesus agindo em função da palavra proferida. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, não abra a Bíblia, fecha a Bíblia, todo mundo fecha a Bíblia. A NVI não vai falar com você agora. Vai ser aqui a tradução Almeida, revista atualizada. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue, certo? E muito padecera a mão de vários médicos, gastou tudo que tinha com os médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, diga porque dizia. Diga porque dizia. Por que ela dizia? Porque ela tem uma boca, porque ela tem uma língua, porque Deus ensinou ela a falar. Ela criou uma realidade que logo a seguir se manifestou na sua cura. Por quê? Porque ela dizia, ela falava. Quantas vezes você por dia destrói algo que Deus está fazendo na tua vida por você falar as coisas ao contrário daquilo que Deus fala? Ela dizia, se eu apenas de tocar as vestes ficarei curada. Daí o que aconteceu? E logo se lhe estancou a hemorragia. Por quê? Porque ela tocou em Jesus, ela já tinha dito, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Vamos lá. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Se ela não dissesse, não tivesse falado, não tinha criado a realidade, e Jesus não tinha sentido que saiu o poder dele. Por quê? Porque quando alguém fala algo, a palavra jamais volta vazia. Jesus disse, eu velo para cumprir a minha palavra. Quando você proclama a palavra, o céu se organiza para cumprir a palavra que você proclama. Em nome de Jesus. E vou dizer mais uma. Quando você fala uma coisa contrária à palavra de Deus, você dá uma autoridade total para o inferno agir na cidade, na tua vida, na da família, vamos lá, família, cidade, país, nação e coisa assim. Você não tem direito de dar autoridade para o diabo agir em lugar nenhum. Por quê? Porque você, quando você entendeu o poder da palavra, você não tem mais direito de falar e criar realidade negativa. Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Como é que Jesus sabia que alguém tocou? Porque saiu o poder. Por quê? Porque alguém disse, proclamou uma coisa e a fé vem por falar as coisas, nós já vamos ver isso. Ele, porém, orava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Quem salvou ela? O que salvou ela?
A fé. O que nós lemos agora há pouco em Deuteronômio capítulo 30 e em Romanos capítulo 10, versículo 8? A palavra está na sua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor, isso não é só para salvação da alma, a primeira entrega para Jesus, isso é em toda a situação da vida. Em toda a situação da vida. Quando você começa a declarar que Jesus é Senhor sobre aquela situação, e você começa a declarar vitória sobre qualquer situação, o céu trabalha e a realidade visível muda completamente, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tua fé te salvou. Vai, tem paz e fica livre do teu mal. Amém? Diga, ela disse. Agora você vai ver a autoridade sobre família, sobre filhos. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 25 agora. Está aí também, Lu? Tá, Marcos 5, 25. Não, Marcos 5. É o 21 ao 24. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, diga para o outro lado. Diga, às vezes eu tenho que passar para o outro lado. Porque do lado que eu estou não está funcionando. Por quê? Porque Jesus tinha expulsado um demônio de um sujeito que era totalmente possuído. Era um louco de Gadara. E Jesus tinha expulsado um demônio. Esse cara quis seguir Jesus e quis passar para o lado de cá com Jesus. Jesus disse, não, fica aí, conta o que aconteceu para ti. O teu lugar é ficar aí. Nunca ande fora do lugar que Jesus te mandou você está. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Diga, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés, reconhecendo a autoridade, adorou, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte. E daí, o que ele fez? O que ele fez? O que o Jairo fez? Está escrito ali. O que Jairo fez? Falou, suplicou. Suplicar é pedir. Criou uma realidade com a boca. O que ele fez? Minha filhinha está morta, e vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele não disse pode ser que viva, ele disse viverá. Minha filha viverá. Ele proclamou a palavra de vida. O que Jesus fez? Aí Jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo. Daí o que Jesus fez nesse tempo? A mulher com fluxo de sangue disse, eu tão somente tocar nas suas vestes ficarei curada. Tocou e ficou curada. Aí agora vamos lá para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Pergunta, o que Jairo disse? Se tu tocar nela, ela viverá. Agora a notícia que veio o quê? Já morreu. Tinha sido liberada uma palavra por um homem que cria em Jesus. E Jesus, sem acudir tais palavras, o que é? Ele não deu bola. Por quê? Porque Jesus não dá bola para incrédulo. Disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por que ele não pediu que ninguém acompanhasse? Porque Jesus não deixa que a incredulidade acompanhe. Você vai ver que as maiores coisas que Jesus fez junto com alguém eram essas 3 pessoas que estavam com Jesus. Porque eram pessoas que criam. E quem crê muda a realidade. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus ao alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que está em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Incrédulo ri da tua fé. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer,
menina, eu te mando, levanta-te. 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então todos ficaram sob maneira admirados. O que Jesus fez? Honrou a fé de um pai. Amém? Aleluia! Você está entendendo? Você está entendendo quanta bobagem você fala por dia que cria a realidade contrária ao que você está buscando? Você está entendendo quantas vezes você falou de forma errada e você destruiu coisas que Deus fez para você? Agora nós vamos passar em Marcos capítulo 9, no Monte da Transfiguração. Deus precisa manifestar e aprovar Jesus. E aparece de uma forma figurada do céu, Deus, aparece Jesus, Moisés e Elias. E Pedro chega totalmente estranho a tudo aquilo, ele diz: vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E dali a pouco vem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele eu vi. Estava dizendo assim: não ouça mais agora, Moisés representa a lei, não ouve mais a lei, agora não ouve mais os profetas, agora ouve meu filho, esse é meu filho amado, agora eu vi. Deus falando, Deus falou, haja luz e houve luz. Deus falou, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Está afirmado. Quando você afirma coisas, Deus estabelece uma realidade diferente da visível. Você está entendendo a importância daquilo que você fala? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pedro, antes de Pedro, Jesus disse: quem as pessoas dizem que eu sou? Um disse: é um profeta. Outros: que é Elias. Outros: é Eliseu. Um profeta. E Pedro: tu quem diz que eu sou? Era necessário uma afirmação de um homem que dissesse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se não tivesse a afirmação de um homem revelado por Deus, era ilegítimo. Por quê? Porque Deus deu a terra para Adão e Adão transferiu autoridade para Satanás. Era necessário um homem afirmar. Você está entendendo a importância daquilo que se fala? Você está entendendo quantas vezes você destruiu? Quantas coisas você já destruiu com a tua boca? Por quê? Porque o normal de uma pessoa normal é falar 20 palavras negativas para uma positiva. Então as 20 palavras criam uma realidade 20 vezes maior do que uma positiva. Como domar a língua? A Bíblia diz que a língua é indomável. Ninguém consegue mudar as suas palavras simplesmente por querer mudar as palavras. Mas se você mudar o coração, se você botar o teu coração no lugar certo, vai produzir palavras que edificam, vai produzir palavras de fé, palavras que agradam a Deus. Pelas tuas palavras será julgado, pelas tuas palavras será condenado. Não fui eu que disse, foi Jesus. Tudo o que você disse, você vai dar conta. Tem muita coisa que você precisa renunciar. Tem muitas palavras que você disse no teu dia a dia, são normais, que para Deus não são normais. Você vai ter que retirar. Por quê? Porque essa palavra está criando uma realidade infernal. As coisas são mais simples. Não são tão fáceis, mas são simples de entender. Marcos capítulo 11, versículo 22. Aqui é o ensinamento de Jesus sobre fé. Eu vou ler o versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Diga: Jesus teve fome. E Jesus é o Criador de tudo. E quando Jesus tem fome, você tem que dar de comer para Jesus. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então,
Jesus lhe disse: ninguém mais coma o seu fruto, ninguém mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Agora passa lá para o versículo 20. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro lembrou-se daquilo que Jesus, lembrando-se daquilo, disse a Jesus: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Por que Jesus está mostrando que fé negativa aqui? Jesus deu uma ordem negativa. Ele está mostrando que quando você dá uma ordem negativa, por você ser imagem e semelhança, as coisas também acontecem. Jesus disse: ninguém mais coma fruta de ti. No outro dia a figueira estava seca desde a raiz. E aqui Jesus vai ensinar agora sobre fé. Respondeu Jesus: tenho fé em Deus. Fé em a fé que Deus te deu. A fé que Deus te deu para você ter fé nele. Não tenha fé na vida, fé no homem, fé no intermediário, é fé em Deus. Amém? O resto de Deus não se agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é recompensador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: tenho fé em Deus. Em verdade eu lhes digo, se alguém disser a esse monte, para dizer tem que usar a boca, tem que usar a língua. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança até o mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz. Segunda vez, tudo aquilo que disser, terceira vez lhe será feito. Por isso, o que você fala, cria realidade. O que você fala, quando você fala negativo, você dá arma para o inferno. Quando você fala de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus, você cria a realidade celestial na terra. E é assim. Cuide do que você fala. Cuide muito do que você fala. Encha teu coração de amor, encha teu coração de Jesus e comece a falar de Jesus. E preste atenção nisso. O mecanismo emocional das pessoas faz com que as pessoas tenham a tendência a criticar os outros, a condenar os outros e a se queixar. O que adianta você se queixar? Se queixar mostra um coração ser queixoso. Criticar mostra um coração crítico. E julgar, condenando, teu coração se coloca na posição de juiz. E só há um juiz que é Deus. Você não é Deus. Quem quis ser Deus foi Lúcifer. Quis ser como Deus e prometeu para Eva que ela ia ser como Deus. Já era. Imagem e semelhança. Agora, não queira ser Deus. Não julgue. Não imita opinião. Não imita parecer sobre pessoas. Eu estou lendo essa semana um livro que eu li há muito tempo atrás. Um livro sobre amor. Do Kenneth Reagan. Eu fiquei com muito temor. Ele conta um cara que era um homem de Deus, forte, e Deus chegou para ele: eu tenho contra ti, tu andou falando mal do irmão fulano. Cuida que você fala, cuida o que você fala de irmãos, cuida, pare de falar dos irmãos. Para de falar dos irmãos, vai falar de Jesus. O cara, eu vou dizer uma coisa, o cara ia morrer. Tinha uma sentença de morte porque falou mal do irmão. Não, mas sabe por quê? Porque o nível é muito raso. Se subir um pouco o nível de entendimento e de presença de Deus. Porque não existe nível de justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe nível de justiça. A justiça de Deus é uma só. Existe sim um nível de entendimento lá embaixo. Eu posso entender. Agora, quando eu começo a entender e praticar a justiça de Deus, meu Deus. Aleluia. Aleluia. A justiça de Deus é uma só. Ela é totalmente reta. Não tem nada, não admite nada. Agora, Deus vai agir com criança como sendo criança. Agora, por que você não cresceu? Não cresci. Não tem desculpa para não crescer. Amém?
Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidar no seu coração, mas crer que você fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Daí ele diz, portanto lhes digo, tudo que pedirem em oração, creia que já o receberam e será vosso. Amém? Pronto. Isso é a fé em ação. Você pede e você fala. 2 pessoas. A mulher do fluxo de sangue diga, se eu tanto somente tocava na veste dele, eu seria curada. Pronto, ela criou uma realidade a partir de uma palavra. Jairo disse, você vai lá, toca na menina e ela viverá. Pronto, chegou lá, a menina estava morta, a menina reviveu. Glória a Deus. Pedro afirmou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus veio e afirmou Jesus. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus. O reino de Deus é um reino de palavras. Porque Jesus disse, não é visível, nem se dirá está aqui ou ali. É um reino de palavras. Qual a palavra que Deus deu para Adão? Só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. O resto pode comer tudo. O que Adão fez? Só não podia comer aquilo. Veio a serpente, engana a mulher. Deus tem medo que você seja igual a ele. Já era. E ela quis ser uma coisa que feita em imagem e semelhança, e acreditou que podia ser, e comeu. Todos os frutos do jardim eram bonitos de ver e bom de paladar. Aquele dava entendimento, era a diferença, era a soberba da vida. Depois Jesus foi tentado nas 3 áreas e venceu. Agora a justiça está equilibrada, está feita. A justiça de Deus. Batizou Jesus, precisa cumprir a justiça. Quem é justo? Quem é justo? É quem pratica a justiça. Senão é injusto. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Justiça. Para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Perdoa o pecado e purifica a injustiça. Por quê? Porque a base é confissão. E confissão e perdão é a base do Evangelho. A confissão de pecado é a confissão da palavra. Sabe, tem gente que tem prazer em se queixar, tem prazer em falar mal dos outros, prazer em fofocar. Sabe por quê? Porque não tem prazer em Deus. Porque o coração está longe de Deus. Mas tem a fé em Deus. Porque a palavra cria realidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos completar o álbum aqui. Lucas capítulo, vai ter que abrir todo mundo aí, por favor. Lucas capítulo 15, 17 ao 21. Parábola do filho pródigo. Então aqui você sabe, né, que o filho pródigo começa no versículo 12. O filho mais novo vai e pede a sua herança. Sua parte da herança, né? Daí ele depois se atrapalha, gastou todo o seu dinheiro em festa e daqui a pouco não tem mais dinheiro, começa a comer a comida dos porcos e dali a pouco ele se arrepende. Versículo 17. Caindo em si ele... Caindo em si ele... Caindo em si ele... Eu vou falar 10 vezes. Caindo em si ele... Caído em si ele... Caído em si ele... Mais uma vez. Caído em si ele... Disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lhe direi:
Tudo está na boca. Tudo está no que você diz. A maturidade de uma pessoa é conhecida por quanto ela sabe usar suas palavras. Eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Foi para o pai ou não foi? Agora vê lá. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lê? Eu não entendi. O filho lê? O filho lê? Então, por que você não diz? Por que você não cria a realidade que mandou Jesus? Mandou você dizer. Jesus mandou você pedir. E por que você queixa, murmura, fofoca? O que mais? Condena, julga e fala mal dos outros. Sabe por quê? Porque não tem tido tempo para Deus. Sabe, eu digo sempre para a Juliana isso. É impossível uma pessoa ter 1 minuto na presença de Deus. Escute o que eu estou dizendo. É impossível uma pessoa ter 1 minuto. Nós cantamos uma música assim. Ter 1 minuto com Deus. 1 minuto. Fosse 1 segundo já seria, mas 1 minuto com Deus e sair igual. É impossível você chegar diante de Deus e você ser a mesma pessoa, falando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. É impossível. Deus não é um lugar imaginário. O céu existe, Deus existe, é recompensador dos que o buscam. Se você entrar no Santo dos Santos, você sai de lá transformado. Porque lá você é transformado de glória em glória, lá é um lugar de glória. O lugar que menos a igreja vai é para o Santo dos Santos. Porque tem que apertar bem os olhos para ir para o Santo dos Santos, é verdade? Não. Para ir para o Santo dos Santos tem que ter fé. Que está limpo, lavado. E vai pelo caminho que ele abriu através do seu corpo e justificado pelo sangue de Jesus, que perdoa o pecado e justifica toda injustiça. Se purifica a injustiça, você não é mais injusto. Sabe quem é que não pode ir para o Santo dos Santos? Os injustos. Daí você vai para o Santo dos Santos, daí aquilo que não foi arrumado na tua vida ainda sai de lá arrumado. Desde que você tenha consciência. Diga oração. Jejum. Diga, há um lugar de oração. Há um lugar de encontro. Eu te encorajo, vai para lá. Vai para esse lugar. Encontre o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Muitos estão querendo ir para o Santo dos Santos baseado no seu comportamento. E não, você vai para o Santo dos Santos pela fé. Pela fé que Jesus morreu pelos seus pecados e o sangue de Jesus purifica. Sabe? Honra. Tudo que você não honra mostra que teu coração é dividido. Tudo. Deus falou comigo claramente nisso. A honra, o conjunto da honra. A Bíblia diz, honra teu irmão. Prefira os outros em honra do que a si mesmos. Pronto, nós precisamos honrar as pessoas. Nós precisamos honra pai e mãe. Honra os presbíteros que vos presidem no Senhor. Me ajudem lá. Honra a mulher, honra o marido. Honra as autoridades. Quem é o primeiro que fala mal da autoridade? Um crente boi corneta. Sabe, uma vez que falava boi corneta, é o boi que sai na frente. Não fale mal das autoridades. Não fale, abençoe para que ela seja boa. Se você não se importa com a autoridade, ela praticamente não vai nem existir para você, não vai te pegar no pé. Amém? Honra as autoridades, honra pai e mãe. Honra o leito sem mácula. Sobretudo, seja honrado o leito sem mácula. Sobretudo.
e honra a Deus com os seus bens. Honra a Deus com os seus bens. O que é honra a Deus com os bens? Como é que eu mostro? De quem são teus bens? A quem pertence os teus bens? A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que tem. Uma vez eu tinha uma caminhonete SW4. Isso foi no ano 2006, mais ou menos. Ela era do 2002. Um pastor me disse, de quem é? Primeiro ele me pediu, de quem é teu carro? Eu digo, é de Deus. Diz, então me empresta, está aqui a chave. Não precisa. Aí um dia ele me pediu minha caminhonete para ir levar um palestrante que tinha vindo dar uma palestra na igreja, e levou com a minha caminhonete, porque se a minha caminhonete é de Deus, ela não é minha. Quanto prazer a gente tem em ter as coisas. O melhor seria desfrutar das coisas. Também desfrutar de tudo quanto Deus tem proporcionado para que a gente seja um mordomo das coisas. Amém? Sabe, o entendimento do reino é pouco, porque as coisas não são no reino, todas as coisas são do rei. O rei faz acontece. E daí por quê? Sabe por o que está faltando para as pessoas? É fé. Para manifestar amor. Porque a fé atua pelo amor. Se eu não recebi o amor pela fé, eu não manifesto fé. Eu não acredito no que eu digo. E eu digo coisas que não são indizíveis. O Filho de Deus. Tem uma palavra que diz assim, Jesus disse, da mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada. A fonte ou é de água doce ou é de água salgada. Não pode sair da mesma boca bênção e maldição. Você não pode amaldiçoar os filhos que Deus, os irmãos que Deus te deu. Não pode, está escrito isso. Então, não se importe de falar das pessoas. Sabe por que as pessoas se importam muito com a vida dos outros? Porque elas não têm falado com Deus. Deus é... Feche teus olhos bem forte, mas aperte os olhos. Muito apertado. Quem viu estrelinha, levanta a mão. Levanta a mão. Quem viu estrelinha? Todo mundo que viu estrelinha, levanta a mão. Metade mais ou menos viu estrelinha. Pois é, Deus é igual essas estrelinhas aí. A pessoa conversa, fala e nunca falou com Deus. Porque se falar com Deus, muda. Eu vou dizer uma coisa assim, não tem como falar com Deus e não mudar, é impossível. Porque quando chegar diante de Deus, aquilo que está vivo dentro de você na carne vai morrer. E não tem. Eu tenho andado com pessoas que andam com Deus. Eu tenho andado com pessoas, Deus tem permitido andar com pessoas que andam com Deus de verdade. Você vê a pessoa na hora. Não adianta o Valmir me dizer, andei com Deus. Ontem eu estive com Deus, e vai me dizer que Deus vai estar contigo essa semana, você vai buscar e Deus vai estar mesmo de verdade. Mas você vai falar de verdade, porque não adianta vir aqui. Estive com Deus essa semana. Muda as palavras. Muda tudo. Muda o coração. Quem teve com Deus ama. Porque a Bíblia fala aqui, vamos encerrar, 1 de João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros. Todo mundo está comigo aí? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Conhece a Deus por quê? Porque está com Ele. Jó, o que Jó disse? O que Jó falou? Capítulo 42. Até então, te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos se viram. 41 capítulos e meio, Jó vive na carne. E era temente a Deus. Agora Jó se encontra com Deus. E o que acontece? Mudou tudo. Deus deu tudo em dobro para Jó. Aleluia. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe,
Eu li uma palavra que está no livro de Abacuque, se não me engano, que diz assim: Senhor, reaviva em nós aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Coloque no nosso coração aquilo que o Senhor é capaz de fazer, para que a gente não continue fazendo a tua obra de maneira relaxada, achando que é a gente que faz alguma coisa. E passa ano, a gente vê, faz um balanço, ó, o que fizemos no teu nome, Senhor? E que as coisas cresceram, as coisas foram mais para frente ou não? Ou estamos empacados, andando em círculo no deserto? Sabe, quem ama não anda no deserto. Quem ama sai do deserto no instante em que começa a amar. E para amar a gente precisa compreender o amor de Deus, que excede todo o entendimento. E o amor de Deus tem largura, profundidade, altura e comprimento. São 4 dimensões. E precisa ser conhecido. E para ser conhecido é só com relacionamento. Você não conhece o amor de Deus sem se relacionar com Ele. Não tem maneira, porque conhecimento ginosco é o mesmo conhecimento que diz que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Depois José e Maria tiveram, a Bíblia fala em 4 filhos e filhas. O nome dos 4 filhos estão na Bíblia. Um chamava José, outro chamava Simão, outro chamava Judas e outro chamava Tiago. Judas e Tiago, cada um escreveu uma carta, que está lá no final do Novo Testamento. As filhas não diz o nome. Maria não conheceu José até que Jesus nasceu de uma virgem que se casou. Foi esposa de José depois. Nós temos um Salvador que veio da linhagem de Deus. Aleluia! Diga a palavra, todo mundo, a palavra está na minha boca e no meu coração. A palavra da fé que pregamos. Se confessares com a boca que Jesus é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? A boca salva ou a boca condena? Aleluia!